Agora sim, vou estudar a lição dessa semana da Escola Dominical, que vai falar sobre o julgamento final. Eu quero muito aprender sobre isso. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Sempre que eu leio Apocalipse, eu tenho algumas dúvidas. Será que o julgamento final será para todos? Ou será que alguém vai poder fazer apelação? Ou pedir um novo julgamento? Será que os crentes salvos também vão ser julgados? Eu estou muito curioso para saber sobre isso. Eu preciso falar isso com o Pedro, ou até mesmo com os nossos professores. Eu preciso saber disso. A paz do Senhor, Brasil! Eu me chamo Pedro e sou da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho em Cariacica, Espírito Santo. E nesse momento eu quero apresentar a nossa lição de hoje, o Apocalipse e o julgamento final. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhe esse vídeo também. Você que nos visita, seja muito bem-vindo e interage com a gente no chat. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te pedir para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações através dessa lição e através dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Olá, Pedro. A paz do Senhor. A paz, Luquinha. Tudo bem com você? Tudo sim, Pedro. Eu tava pensando numa coisa. Eu tava estudando a lição 11 do Juvenis, que por sinal está uma labareda de fogo. Que fala sobre o juízo final e o trono branco. Que legal! O livro de Apocalipse é um livro incrível, sensacional. Mas aqui, você entendeu o que você leu? Eu ainda tenho algumas dúvidas, para falar a verdade. Então, agora a gente vai tirar todas essas dúvidas. Olha só. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o pastor Gideão de Carvalho, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e estou muito feliz em estar aqui nesta aula hoje maravilhosa. A gente vai discutir sobre o juízo final, o julgamento final, e esse assunto é um assunto muito legal. Paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Larissa, sou filha do pastor Gideão e também sou professora aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Então, sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, que está riquíssimo, é sobre o juízo final. Julgamento final. Julgamento final. Meu Deus, o julgamento final. Meu Deus! Será que devemos temer esse julgamento final? Olha, vamos descobrir na aula de hoje. Mas hoje, nos nossos dias, nós vemos que muitas pessoas não se preocupam com o julgamento final, com a prestação de contas diante de Deus. Vivem de maneira inconsequente, sem se preocupar que existe um juiz que ele é justo. É uma espécie de negação da realidade, né? Exatamente. Principalmente quando a gente fala da faixa etária dos juvenis, que são ali adolescentes, entrando na juventude, né? Isso também é um fator que influencia as pessoas viverem de forma inconsequente, sem se preocupar com o seu futuro e sem se preocupar também com as consequências dos seus atos. E por que isso acontece com as pessoas, pastor? Vamos lá. Paulo, ele disse uma palavra interessante em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e nós, Larissa, estamos vivendo os últimos dias. Então, Paulo está profetizando acerca do nosso tempo. Ele fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. É o momento que a gente está vivendo atual, na história da humanidade. E estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos. E aí o que a gente consegue observar? As ações das pessoas são orientadas por uma cultura que a gente pode dizer, chamar de cultura mundana. E a gente sabe que o mundo já é do maligno, né?
digamos assim, em relação ao mundo, está tudo perdido. Nada se salva. Então, o que orienta as pessoas são essa cultura, Esse cultura mundana. espírito de Babilônia, né, que está rondando a nossa sociedade. Que permeia todas as instituições, que permeia todas as esferas. Então, a gente pode dizer que a cultura hedonista, né, o que é a cultura hedonista? É viver em busca do prazer. E a cultura individualista impera na sociedade. Cultura individualista, né? Primeiro eu, em segundo lugar, eu novamente. Em terceiro lugar, eu de novo. E em último lugar, se sobrar alguma coisa, eu de novo. E coloca aí 1% para o outro, né? Então tem uma frase muito conhecida de um personagem de Dostoiévski, que é um escritor russo, né, que vai dizer o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Então vamos refletir um pouco sobre essa expressão. Né? Ela significa o seguinte, que não existe mal moral sem a existência de Deus. Então, se nós tirarmos Deus de nossas vidas, da nossa cultura, da nossa sociedade, a moral, ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado, inexiste. E a justiça é totalmente vazia. E é isso que a sociedade está experimentando ao promover as ideias do tipo assim, olha, Deus não existe, não há mais absolutos, cada um tem a sua própria verdade. Não, aí, na esteira desse pensamento, vem lá, não haverá julgamento final, não haverá prestação de contas, e você deve aproveitar a vida ao máximo. Carpe diem, né? Viva a vida. Porque após a morte, não tem mais nada, acabou tudo. A morte coloca um ponto final em todas as coisas. E muitas religiões também buscam trazer justificativas dentro disso que não envolvem nenhuma prestação de contas. Verdade. Mas os homens têm uma questão séria para resolver, que é o fato de que irão prestar conta no dia do juízo, porque Deus existe. Deus existe. Deus existe. E todos os habitantes da terra comparecerão diante de Deus. Embora eles tentem negar isso, embora eles não acreditem, mas eles comparecerão diante de Deus. Haverá um julgamento final e ele não pode ser evitado. Todos os homens, então, vão ter um encontro final com o seu Criador. Na Bíblia fala em Hebreus 9:27, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu ouvi uma frase esses dias no curso de teologia que o pastor Pedro falou, que foi o seguinte: olha, o homem vai morrer uma vez e depois ele vai para a eternidade. Resta saber se a eternidade dele vai ser a eternidade no paraíso preparado por Deus ou se vai ser a eternidade no inferno. Então, depois da morte não existe reencarnação, não existe segunda chance, né, o purgatório. Depois da morte, o homem ele vai ter um encontro com o Criador para prestar contas e vai ser definido qual é o destino da eternidade dele. Agora, se é o céu ou o inferno. Agora, o que a gente pensa sobre isso, Larissa, é o seguinte: o homem ele bem que desejaria não ter esse encontro com Deus. Por quê? Ele vive a vida do jeito que ele quiser e no futuro, né, vamos pensar assim, a eternidade. A eternidade não existe eternidade. Então, ele bem que desejaria que isso não acontecesse. Mas ele querendo ou não, Deus já tem decretado um dia em que haverá de julgar todos os homens, vivos e mortos. E Apocalipse 20:11 está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, o que é esse juízo do trono branco? É a mesma coisa do julgamento final? Muito bem, vamos explicar isso aqui. Mas primeiro, quando você leu aqui, e vi um grande trono branco, olha que esse grande trono branco, a gente começa a pensar num monte de coisa, né? Tem até algumas imagens, né? Como é que será que é legais, esse trono? Né? Mas o trono, ele é grande, né? E ele é grande assim, no seu aspecto de extensão, mas ele é grande também no aspecto de importância. Ali está determinado o destino final de toda criatura humana. Então, o juízo do trono, o trono branco, né, é um trono grande, né, nesses dois aspectos que nós acabamos de dizer aqui. Né? A gente já falou, né, que o julgamento final é um fato,
né? Não tem como o homem escapar disso, se bem que ele tenta de todas as formas, né, se esconder, mas haverá um julgamento. E João viu, né, no livro de Apocalipse, né, um grande trono branco, e Deus estava sentado nesse trono. Essa cor branca, vamos falar sobre essa cor branca. Essa cor branca, ela é simbólica, né? Então ela significa assim, a mais perfeita santidade. Santidade, Pureza, né? pureza do próprio Deus. Então aquele que se assenta no trono, ele é mais, ele é digno, né? ele é o ser mais santo que existe. A santidade permeia toda a sua, vamos pensar assim, toda a sua estrutura. Então, quer dizer, e também esse trono é branco no sentido assim de transparência visível. Então, o julgamento, ele também terá essa característica, esse aspecto. Vai ser um juízo transparente. Todas as pessoas irão ver, irão poder observar esse julgamento, né? E vão poder, não avaliar, mas vão poder conhecer todas as, vamos dizer assim, as nuances desse julgamento, porque tudo estará claro e patente para todos. O juízo será com justiça, né? Então, todas as coisas no juízo final serão claras, identificáveis, inteligíveis, perceptíveis, assimiláveis, de fácil compreensão. Então, isso significa que nesse julgamento, quando cada pessoa, que o julgamento será individual, né? Então, quando cada pessoa sair daquele julgamento, ele vai sair com o seu destino, com a sua sentença, vamos dizer assim, né? A sua sentença clara, e de maneira alguma ele vai discordar daquilo ali. Ele vai concordar que de fato mereceu aquela ali, porque não há inverdade nesse trono branco, não há mentira, não há falsidade. As coisas serão postas assim, uma ao lado da outra de maneira clara, evidente, de forma que esse juízo de Deus, né, será um juízo assim muito objetivo. Alguns comentaristas também, eles vão dizer que a cor branca aponta para a sabedoria do julgamento de Deus. Então Deus é um juiz sábio. O julgamento final será de acordo com a sabedoria perfeita de Deus. E o juízo final, o trono branco, será o julgamento de Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra, desde Adão até o último ser lá no milênio. Até o último homem, né? Todos, ninguém vai conseguir escapar desse juízo. Agora, Larissa, né, quando o Apocalipse 20:11 diz assim, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Então, João viu uma pessoa, um ser, vamos dizer assim, assentado nesse grande trono branco. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, quem é essa pessoa que se assenta? Quem será essa trono? pessoa? Porque ele é o juiz. Ele é o juiz. Quem é? O juiz é Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo será o juiz do trono branco. João 5:22, 25 e 27 fala o seguinte, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Atos 10:42 diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus será aquele juiz que estará sentado no trono branco. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Glória a Deus. Né? Hoje advogado fiel. Ele né? é o nosso advogado fiel, ele está intercedendo junto ao Pai por nós. Mas, no juízo final, Jesus será o juiz. Então, quem rejeitou Jesus como advogado quando teve a oportunidade, no juízo final vai ter que enfrentá-lo, né? Vai ter que ficar cara a cara com ele como juiz. Na João ele fala, meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Então ele é um advogado justo, mas ele também é um juiz justo. Amém. Pedro, agora as coisas começaram a clarear. Quer dizer que todos os homens enfrentarão o julgamento diante de Deus. E mais o quê? Não haverá reencarnação. Após a morte, todos deverão prestar contas a Deus. E você gravou mais alguma coisa, Luquinha? E o julgamento do trono branco é o juízo final.
Agora, Luquinha, sabe qual parte eu mais gostei de tudo isso? Qual? Aquela parte que a Larissa fala que hoje Jesus é o nosso advogado e ele nos defende do acusador. E ele roga por nós em todos os momentos. Eu não sei se pra você, mas isso até me lembrou uma música. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Mas aqui, no dia do juízo do trono branco, ele não vai ser mais advogado. Sabe o que ele vai ser? O quê? Ele vai ser o juiz. Então Jesus Cristo será o juiz no julgamento final. Agora, sabe uma coisa que me dá agonia? O quê? A falta de preocupação dos homens com o futuro. Porque depois da morte, Luquinha e Juvenis, vem o juízo. Pedro, você pode me ajudar com esses livros aqui? Luquinha, que livros são esses? Pra que isso tem a ver com a nossa aula? Eu li que no juízo final os livros vão ser abertos. E eu tô tentando achar o meu nome aqui. Tenta Aqui. achar o seu também, vai que você acha. Calma, depois eu procuro. A nossa aula vai falar disso agora. Vamos ver? Vamos. Então, em Apocalipse 20, 12, fala que os livros foram abertos, inclusive o livro da vida. Mas que livros são esses? Muito bem, que livros são esses, né? Apocalipse fala no plural, livros, Livros. e depois ele destaca um dentre eles, né, que é o principal de todos os livros, que é o livro da vida. Então a gente pode dizer o seguinte, que esses livros, nesses livros estão registrados tudo aquilo que os homens falam, tudo aquilo que os homens pensam e tudo aquilo que os homens fazem. Então existem vários livros, e nós vamos destacar aqui 4 desses livros. Então os homens serão julgados de acordo com aquilo que estiver registrado nesse livro. E a gente, fazendo um exercício aqui de imaginação, a gente imagina, né? Assim, os livros sendo abertos e ali, né, alguém relatando, falando, olha, ele pensou Lendo, isso, né? ele fez isso, ele falou aquilo. Dia 15 de julho de 2024, às 18h37, fulano estava fazendo isso. E num telão aparecendo ele E fazendo o telão ali. aparecendo, meu Deus. Não tem como. Então, o primeiro livro é o chamado de Livro da Consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15, 16, diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Deus colocou no interior do homem uma coisa chamada consciência, né, que é uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então todas as ações do homem, ele acaba fazendo, utilizando, né, essa consciência. E essa consciência que ele tem já faz um julgamento das suas ações. E nesse dia será revelado esse livro, né, será aberto esse livro da consciência, e ali, né, os segredos dos homens serão revelados. Um outro livro também que será aberto nesse dia é chamado de O Livro das Palavras. Né? O que é o Livro das Palavras? Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, diz assim: mas eu vos digo que toda palavra, a Bíblia fala ociosa na nossa tradução. Existe uma tradução melhor que diz impensada, digamos assim, né? Então, toda palavra impensada que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenados. Então, tudo aquilo que o homem falou, tudo aquilo que ele proferiu, né, toda a verdade ou toda mentira que ele proferiu, o livro das palavras será aberto e vai estar lá registrado. Então, toda palavra é registrada e o homem dará conta dessa palavra no dia do juízo. O terceiro livro é o chamado de O Livro das Obras. Nós temos aqui 2 Coríntios 11, 15, que diz assim: não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Apocalipse 20, 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Então, esse livro, os homens, então, serão condenados, digamos assim, né, por essas más obras que eles fizeram durante suas vidas e que estão registrados nesse livro, né? A gente pode imaginar quanta obra, quanta coisa ruim está escrito, né? Obras más, obras mortas, obras da carne, tudo está registrado. Agora, a gente também tem que frisar nesse ponto, né, que para quem recebeu a Cristo como Salvador, todos esses registros aqui já foram apagados. Né? O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Glória a Deus. Então, as nossas obras, elas servirão para a recompensa, né? Mas essas más obras daqueles descrentes vai condená-los no dia do juízo. E, por último, o principal de todos os livros, o livro da vida. Êxodo 32, Moisés fala assim para o Senhor: agora, pois, perdoa o teu pecado, o seu pecado, o pecado do povo de Israel, né? Se não, risca-me perto do teu livro, né? Do teu livro que tens escritos. E Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida aos vencedores, né? E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Então aqui a gente também vê em Apocalipse 20:15 uma nota triste nessas coisas que a gente está falando, né? Que diz assim: e aquele, pois, Apocalipse 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse livro da vida é como se fosse assim, é como se fosse o resumo dos outros livros, né? Tudo está registrado nesses outros livros e tudo tem como consequência o livro da vida. Se o nome da pessoa estiver ali, ele vai viver. Se não estiver ali, lago de fogo. E aí, será que o seu nome está escrito no livro da vida? Meu Deus, meu Deus. Tem que beber uma água, né? Depois dele. Esse lago de fogo, Larissa, é chamada de a segunda morte, né? É chamada a segunda morte. Agora, quem será julgado nesse juízo final, o juízo do trono branco? Você já pensou sobre isso? Né? Já pensamos. Já pensou? Né? Será que os crentes vão estar lá também? Os crentes vão ser julgados também? Os descrentes, a gente tem certeza que vai. Agora os crentes vão estar lá? Então, o juízo do trono branco, ele é reservado para os descrentes. Então, todos os descrentes serão julgados por Cristo nesse julgamento final. E eles serão punidos de acordo com as obras que eles fizeram. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz que os descrentes estão como se fosse acumulando ira de Deus sobre si mesmo, a cada ato pecaminoso que eles cometem. É como se fosse assim, eles estão, um edifício vai sendo... Está enchendo, erigido, né? Está crescendo. E Deus vai dar a sentença de acordo com a medida dos seus pecados. Agora, os crentes, aqueles salvos em Cristo Jesus, eles não passarão por esse julgamento do trono branco. Glória a Deus, então. Nós que somos crentes, lavados, remidos por Cristo, nós também vamos ser julgados, mas nós seremos julgados em um julgamento diferente, chamado Tribunal de Cristo. E como a justiça de Cristo foi imputada sobre nós e os nossos nomes estão escritos no livro da vida, então nós seremos recompensados de acordo com as nossas ações. Então, crentes salvos em Cristo Jesus não passarão pelo juízo do trono branco, mas sim pelo tribunal de Cristo, logo depois do arrebatamento da igreja, né? É assim que nós cremos. Muito bem. Romanos, capítulo 8, Larissa, versículo 1, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso nos dá uma certa segurança, né? Quando a gente lê sobre o juízo, né, final, sobre o trono branco, a gente fica com essa expectativa, né? Será que alguém, um crente, um salvo, um servo de Deus fiel vai enfrentar o juiz cara a cara ali, sendo que a sua vida vai ser toda exposta, os seus pecados, sendo que ele é um servo de Deus? A palavra de Deus diz que não é assim. Né? Então tem esse versículo aí também que nos ajuda a compreender isso aí. Diversos versículos na Bíblia, né, comprovam. Não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Nós somos cobertos, né, em Cristo. Mas nossas ações serão recompensadas. Né? Nossas obras agora, né, tem uma outra finalidade. Né? Então o tribunal de Cristo, você até falou aí, vai ser depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento. Não será, digamos assim, né?
junto ali com o juízo final Isso. do Senhor. Nós vamos ter um momento reservado. É só nosso, né? É só nós. Nosso, né? E quem vai ser o juiz do Tribunal de Cristo? Cristo. Cristo, o próprio Cristo também. Tribunal de Cristo. Então, Jesus realmente está assim, né, com a corda toda, né? Tá julgando, tá mandando tudo, né? A Bíblia fala que ele é juiz dos vivos e dos mortos, né? Jesus tem autoridade, Jesus tem todo o poder. Glória a Deus. Né? Então, no Tribunal de Cristo, após o arrebatamento, Cristo vai entregar as recompensas, né, aos seus servos. E no juízo final, ele se assentará naquele grande trono branco. E o juízo final vai ocorrer após o milênio. Nós sabemos, né, que pela nossa escatologia, né, nós sabemos que Jesus vai voltar. Depois que Jesus voltar, tem 7 anos, né, que é a grande tribulação, dividida em 3 anos e meio. E depois da grande tribulação, tem a grande batalha, né, a grande batalha do Armagedon. Né? E depois Jesus desce, livra o povo de Israel e implanta o milênio. 1000 anos, Satanás é preso, o anticristo e o falso profeta já são lançados no lago de fogo, né? Satanás está preso e Jesus governa durante 1000 anos. E vida que segue, aqui na Terra, 1000 anos. No final do milênio, desses 1000 anos, Satanás é solto, faz uma última tentativa para combater o Cristo, não consegue, ele é lançado também no lago de fogo, e aí vem o juízo final, né? Esse julgamento do trono branco. Só para a gente se situar onde está, né, em que momento vai ocorrer esse juízo do trono branco. Pedro, Fala pra mim. agora eu já tô entendendo bem mais sobre o Apocalipse, o juízo final e o trono branco. Mas agora eu tô com algumas dúvidas. E, por exemplo, o que vai acontecer com o diabo e seus anjos? Tive uma ideia. O quê? Vamos fazer essas perguntas, pastor Jairo. Ótima ideia! Bora lá! A paz do Senhor Juvenis, estamos aqui com o nosso pastor Jairo para tirarmos uma dúvida sobre o Apocalipse. Pastor, a nossa dúvida é: qual é o destino final do diabo e seus anjos? Bem, Juvenis, vamos pensar um pouco. Primeiro, vamos pensar por que Satanás e seus anjos têm um destino. Houve um momento das primeiras eras, na eternidade, que Satanás se rebela contra Deus e ele consegue levar a terça parte dos anjos. Ou seja, para cada 2 anjos nós temos um demônio. Isso significa dizer que uma parcela de 30% do céu se rebelaram contra Deus. Eles foram expulsos do céu e então foi criado aquilo que nós chamamos de inferno. Então o inferno, o Geena, o Tártaro ou o Lago de Fogo, que é o mesmo lugar, foi criado especificamente para a punição de Satanás e seus anjos. E o homem, depois peca, recebe também o mesmo destino. Então o diabo e todos aqueles que seguiram ele na rebelião inicial, alguns demônios poderosos estão presos no Tártaro, no poço do abismo. Esses demônios serão soltos por um tempo e também serão julgados e lançados no inferno. Então Satanás e seus anjos serão punidos, castigados severamente no fogo eterno que foi preparado especificamente para fazer anjos e demônios sofrerem, que se rebelaram contra Deus. Bom, e foi esse nosso Fala Pastor. Pastor, muito obrigado e voltamos com a aula. E agora, Juvenis, chegamos num momento muito especial da nossa aula, que é o momento da oferta. Então agora vai estar passando aí o Pix, o PicPay, as nossas contas bancárias para que você possa ofertar na casa do Senhor. E agora também está passando o projeto dos 1000 valentes, que tem como objetivo comprar esse espaço que nós estamos cultuando hoje. O júbilo de todos os povos e se prostrar ao Senhor. Ouvi o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Judá.
E agora chegou o momento do nosso quiz! E a primeira questão é, de acordo com o comentário da lição, qual é a principal influência nas ações das pessoas hoje em dia? Letra A, o senso de imoralidade. Letra B, a cultura mundana. Letra C, as tradições familiares. Ou D, a busca pelo conhecimento. Tempo na tela. Tempo findado! Se você respondeu a letra B, a cultura mundana, você acertou. Vamos para a segunda questão? Segundo a lição, o que acontece com as pessoas após a morte, conforme Hebreus 9:27? Letra A, reencarnação. Letra B, um período de purgatório. Letra C, o julgamento. Letra D, nada, a morte é o fim. Tempo na tela. O tempo acabou. E se você respondeu letra C, o julgamento, você acertou. Questão de número 3. Quem se assentará no trono branco para julgar no juízo final? Letra A, Deus Filho Jesus Cristo. Letra B, o Espírito Santo. Letra C, Deus o Pai. Letra D, os anjos. Tempo na tela. O nosso tempo se esgotou mais uma vez. E se você respondeu a letra A, Deus Filho, Jesus Cristo, você acertou mais uma vez. Vamos para a quarta questão. Quais livros serão usados no juízo final para julgar os homens? Letra A, livro da consciência, livro das palavras, livro das obras e livro da vida. Letra B, livro dos profetas, livro dos apóstolos, livro das obras e livro dos santos. Letra C, livro da consciência, livro dos mandamentos, livro das promessas e livro da vida. Letra D, livro dos justos, livro dos pecadores, livro das obras e livro da vida. Tempo na tela. Acabou o nosso tempo. E se você respondeu a letra A, livro da consciência, livro das palavras, livro das obras e livro da vida, você acertou. Parabéns pra você! E esse foi o nosso quiz de hoje. Voltamos para a aula. E aí, Luquinha, você entendeu tudo da aula? Sim, E acertou tudo do quiz também? com certeza. Então, chegamos ao fim da nossa aula, né? Hora pra gente acabar, Luquinha. Amém. Senhor Jesus, que a palavra aqui ministrada possa entrar no coração dos juvenis, que eles possam cada dia aprender mais sobre Apocalipse e a sua palavra. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai, né? Vai. Ah, não, tem que ir pra lá.